Pré-vestibular comunitário Tavares Bastos. Hoje temos o segundo aulão desse final de ano, já nas próximas semanas teremos início das provas. Hoje nós temos o segundo tema, então, que é o tema democracia e autoritarismo, né? Presentes o professor Carlos Literatura, que fará abordagem de obras de estilos literários dessas épocas diferenciadas, né? Desde 1945 até a atualidade. O professor Nelson, de Geografia, que fará sua abordagem na parte da espacialidade, no campo, preferencialmente, mas também na cidade. E o professor Volney, de História, que abordará esses períodos históricos, né? Democráticos e autoritários, ditaduras, tivemos duas aí, de Getúlio, as militares, né? A ditadura do período maior do Brasil e da América Latina, tá? Então, ele fará a sua abordagem, e esses períodos, às vezes, se perpassam também. Uma democracia vai se desgastando e se impondo uma ditadura, ou, às vezes, um período já democrático, a gente tem processos de tentativa de golpes também, como vamos analisar. Tá? Então, começamos agora, cada expositor presente vai fazer sua apresentação em 30 minutos, ou de 40 minutos, desculpem. Primeira palavra, professor Carlos, segunda palavra, segunda apresentação, professor Nelson, terceira e a última, professor Volney. Tá? Vamos começar então, professor Carlos, a palavra é sua, por favor. Tá bom, vou apresentar aqui. Não estou vendo vocês, né? Vocês estão vendo aqui a apresentação. Mas está todo mundo vendo a apresentação? Tá, né? Uhum. Correto. Fala. Ok? Ok, então vamos lá. Então, em 1945, okay. A gente tem... Ok? Estão ouvindo? Estão vendo? Ok, tá. Pode ir. Então, assim, em 1945, a Terra ela continua a ser, dentro desse tema que a gente vai falar, né, de terra, de questão da moradia, ela continua sendo um tema importante, né? Já foi em 1930, né, já na segunda geração do modernismo, né, com o Graciliano, com aquelas questões mais regionais, e aqui continua sendo um tema complexo, bem explorado na literatura, tá? A gente tem autores que falam... Deixa eu ver se eu consigo passar. Temos autores que falam da questão, né, do regionalismo. Ali a gente tem 3 autores importantes, né, nessa parte, nessa época. Nós temos o Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, que eles estão mais ali na prosa, na questão da prosa. O Guimarães Rosa, ele trabalha com um regionalismo mais específico, né? Ele trabalha a questão do sertão, mas é um sertão mais universalizante, né? O sertão que é o sertão que vale... Ele pega o sertão regional e transforma isso em questões, né? Bota questões que são pertinentes ao mundo todo e a todo mundo, então ele universaliza essas questões do sertão. A Clarice, que tem uma questão mais intimista, e o João Cabral de Melo Neto, que vai ter uma obra que vai falar especificamente dessa questão da terra, né? Então, aí, metendo um pouquinho aí na seara do professor Volney, só, né, a gente tem um contexto... Aqui na literatura a gente pega um contexto histórico rápido, que é para entender mais ou menos como é que essas obras funcionam, e aí a gente tem qualquer coisa aí, professor, dá um pitaco aí, se tiver alguma falha aí, tá? Então, a gente tem essa intensificação da industrialização, né? Então, a gente vivia um forte processo de industrialização, um êxodo rural, né, se tornando uma realidade maior, então as pessoas saindo do campo e indo para as cidades, né? Mas no campo a gente ainda mantinha aquela estrutura arcaica, né? E sempre serve de pano de fundo para a literatura. Tá? Então a gente tem também uma concentração fundiária muito grande, ainda há, né? Mas naquela época já tinha, né? Então existe uma distribuição desigual de terras,
Então, existe a questão dos latifúndios e a concentração do grande número de terras e o poder na mão de poucos coronéis. Tá? As lutas sociais do campo, tá? E aí aqui entra também, né, a questão das ligas camponesas, dos movimentos sociais, né, e muitas tensões nesse conflito do meio rural, que vai ser bem explorado pelo Graciliano Ramos na época anterior, de 1930. E aí, na literatura, isso acaba fazendo com que os textos eles acabam expressando, né, justamente as consequências dessas disputas de terra, tá? A pobreza, a migração e a marginalização dos trabalhadores rurais. Então, as principais tendências nessa época da literatura, né, da 45, a gente tem ainda uma herança, aquilo que eu falei lá do romance de 30. Então, autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, né, falaram dessa questão agrária, né, dessa questão da terra. Tá? E a gente tem uma continuidade, um aprofundamento disso, principalmente nessas questões desses conflitos rurais, e aí eu volto a falar, vou falar daqui a pouco mais dele, com João Cabral de Melo Neto. Tá? A questão do sertão do Guimarães Rosa é aquilo que eu falei, né? É um sertão mais... É um conflito mais universalizante, é um conflito mais quase individual, né? As questões da luta do bem e do mal, as relações humanas num ambiente mais marcado pela violência e até pelo misticismo, né? O Guimarães Rosa botava muito isso na sua principal obra, né? Que é o Grande Sertão Veredas. O Guimarães Rosa é um autor de uma obra que é emblemática na literatura, que é o Grande Sertão Veredas, e ele escreveu muitos contos. Então, nesses contos e nessa obra, ele traz justamente essa questão da luta do bem e do mal, das relações humanas e o ambiente muito marcado pela violência. A Clarice Lispector aqui a gente deixa ela um pouquinho de lado, eu já falei com a Jamile lá, né, quando a gente deu a aula da terceira fase do modernismo, que, assim, ela é mais uma autora que aborda as questões dentro do centro urbano dela, né, dentro da cidade. Tá? A gente tem uma personagem que é talvez a mais conhecida dela, né, que é a Macabeia, do A Hora da Estrela, que é nordestina e mostra a Macabeia é quase um nada, né? Ela não tem importância absolutamente nada na cidade, a não ser no trabalho que ela exerce. Tá? E ainda assim, no trabalho, ela só vai lá, exerce o trabalho dela, ela não influencia absolutamente nada. Então, talvez a gente tenha aí na Macabeia um pouco dessa figura, dessa imagem do imigrante, né, do nordestino que vem para os centros urbanos, que serve apenas como uma força de trabalho. Tá? E aí a gente entra com o cara que escreveu realmente uma obra bem bacana, bem importante, principalmente nessa questão agrária, né, que é o João Cabral de Melo Neto. Tá? E aí a questão da terra, né, no João Cabral de Melo Neto, ela é central, principalmente no poema dele, que é muito conhecido, que é o Morte de Vida Severina, e que aborda justamente essa vida complicada, dura, né, que o nordestino, principalmente do interior, né, que vive lá, sofre com a seca, tem, e o poema conta a jornada do Severino, né, saindo lá da casinha dele, onde ele não podia, se ele não saísse, ele morreria de fome, indo em direção ao litoral. Tá? Parte que fala sobre justamente essa questão, né? Esse trecho aí do poema fala justamente sobre essa questão de igualar todos os nordestinos, principalmente aqueles que sofrem com a seca, né? E aí ele fala que se somos severinos, isso é só uma parte, tá? O poema é bem longo. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina.
que é a morte que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco a cada dia. E aqui eu peguei alguns temas centrais dentro dessa obra dele, que é grande, né? E aí a gente tem, se vale a pena, se não ler, né? Porque, como eu falei, é longo, mas tem um especial da Globo que fala sobre isso, é fácil de achar no YouTube. No YouTube também tem uma animação bem interessante que fala o poema todo. É bem bacana dar uma olhadinha nisso, tá? Então, crítica ao latifúndio, um dos temas importantes que o João Cabral toca nessa obra dele, tá? Ele evidencia a desigualdade fundiária quando descreve o percurso que o retirante Severino faz, tá? E a terra, para ele, é vista como um bem inacessível, tá? Ele é obrigado a sair daquele pequeno espacinho de terra que ele tinha a casinha dele lá para poder conseguir condições de vida mais dignas no litoral. Tá? A apropriação simbólica da terra tem uma parte do poema, né, que é o funeral de um lavrador, inclusive foi musicada pelo Chico Buarque, e o Chico Buarque fez a maior parte das músicas desse especial, que mostra que um dos refrões, né, dessa parte do poema diz que ali, quando ele morrer e quando ele for enterrado, diz que aquela ali é a parte que te cabe deste latifúndio. Ou seja, a única parte que cabe aquele que trabalhou ali o tempo todo é aquela cova, né, aberta, que ele acaba, quando ele morrer, depois de trabalhar tanto tempo, ele vai ter direito a apenas aquele pedacinho que ele vai ser enterrado. O João Cabral, ele era considerado um poeta, estava muito ligado à arquitetura, né, da palavra, né? Algumas pessoas gostam até de falar, fazer uma ponte dele com o parnasianismo, que era uma época que se preocupava muito com a forma, mas ele mexe muito com essa palavra. Então, ele quase é considerado um engenheiro da palavra, né, para pegar o poema e burilando o poema, se preocupando com a palavra, que palavra que ele vai botar aqui, como ele vai fazer. Ele se preocupa muito com a forma. Outros temas importantes, né? Terras áridas e estéreis. Então, é interessante que no início do poema, a gente só vê mortos. Né? Quando ele está saindo lá do sertão, aquele sertão árido, seco, a gente só vê morte. Então, ele passa por um funeral de um lavrador, que é quando tem a música que eu falei do Chico. Ele passa por uma casa em que está tendo um corpo está sendo velado. E aí, conforme vai passando, ele vai encontrando uma vegetação um pouquinho mais verde, né, um pouquinho mais de vegetação, até que ele chega no litoral, ali nas margens do Capiberibe, do rio, e que também não vai ser diferente, né, embora não tenha aquela seca, mas continua a miséria, continua a fome, as pessoas que moram ali em palafitas à beira do Capiberibe, né? Então, ele usa justamente essa geografia árida do sertão para simbolizar essa aspereza da vida do retirante. E aí a terra, que é inóspita por natureza, ainda é mais cruel devido à exploração e à falta de acesso que obrigam o sertanejo a lutar contra a pissarra, né? Contra a caatinga que te ameaça, né? Em busca do sustento. A terra, o sinônimo de esperança e desilusão. Então, sempre que o Severino sai da sua terra, ele vai naquela esperança de que alguma coisa vai aparecer, né? Alguma coisa vai melhorar, tá? Mas, cada vez que ele vai andando, ele vai ver que o problema não é só com ele, o problema é de todo mundo, né? Então, essa falta de acesso à terra acaba sendo uma coisa mais generalizada e isso não vai mudar nunca, né? O chão, né? A terra vai se tornar propriedade dele apenas no momento em que ele morrer.
e a conexão entre terra e vida. A ausência de acesso à terra produtiva leva o retirante a se tornar a própria semente que não pode ser plantada. Ele acaba virando o próprio grão, né? Quando ele é enterrado, ele acaba virando o próprio grão ali na terra. Quando ele acaba realmente enterrado, ele volta a ela, né? Então, ali, a gente, de 1930, né, de 45 a 64, a gente tem esse cenário. Tá? Então, é um cenário que, enquanto a cidade vivia algo, né, tinha aquela coisa toda dos 50 anos em 5, enquanto estava havendo uma industrialização, a gente viu uma diferença muito grande entre o sertão e a cidade. Tá? Aí vem 64. 64 não tem como. Né? 64 a gente tem uma ruptura democrática, a gente tem uma troca de regime, tá? É um golpe militar, e aí isso influencia diretamente toda a produção artística. Tá? Não tem como. Tá? E aí vamos ver como vai. Aí agora, a partir de agora, eu dei uma separada para a questão do campo na literatura e a questão urbana, né? da moradia urbana dentro desse período. Para todos eles, não tem jeito. Todo esse cenário, a gente vai ver lá quando começar a ver a questão urbana, todo esse cenário ele é influenciado diretamente por essa questão do golpe, tá? Da repressão militar. A gente tem a repressão tanto no meio rural, né, perseguição a trabalhadores e líderes camponeses, a intensificação do conflito pela terra, a modernização agrícola implementada pelo regime militar, foram temas que acabaram marcando essa produção literária no período. É importante a gente entender que, num período de recrudescimento, né, um período de muita censura, aqui na cidade principalmente, alguns autores tiveram que encontrar maneiras de poder continuar a produzir. Tá? Que aí a gente vem a questão da alegoria. A gente vê isso muito, a gente conhece muito isso na obra do Chico Buarque, do Milton Nascimento, do Gilberto Gil, do Caetano, que fizeram músicas, né, que se referiam à questão da repressão, da perseguição de maneira indireta, e também na literatura isso acontece. Tá? Então, uma das saídas foi essa questão da alegoria. Você adotar toda aquela realidade da violência do sistema no campo, violência no campo, né, que o sistema promovia, através de alegorias. E uma delas é uma obra emblemática que a gente tem dessa época, do José J. Veiga, que é A Hora dos Ruminantes, né, que ele retrata uma invasão, uma invasão, né, de uma área rural, de uma cidadezinha rural, foi invadida por estranhos que trouxeram naquela localidade caos e violência. E, obviamente, hoje em dia a gente lendo, né, a gente vê que é uma metáfora clara à questão dos militares no poder. Vou pegar aqui. Então, nessa época a gente tem, como em todos, né, nessa época, tanto no campo quanto na cidade, tem a temática que mais aparece, né, é a temática da repressão no campo. Qualquer voz dissonante, né, qualquer voz que fosse contrária ao regime militar, fosse a favor de dar uma retomada da democracia, ela era reprimida, e a gente sabe como, né, de maneira violenta. Então tem a violência e perseguição. Então, nessa época a literatura sempre falando, né, e onde é que eu posso ler isso? As obras, elas por a gente estar no estado de exceção, né, muitas vezes essas obras eram feitas através de panfletos, de
na cidade a gente tem o que a gente conhece como literatura marginal, que era feita através de folhas mimeografadas, né? Então, as grandes editoras não podiam editar, e as que chegavam para serem editadas eram censuradas. Então, muitas dessas obras elas foram sendo coletadas depois, e aí pegou-se e conseguiu-se criar, né, entender o cenário dessas obras. Então, tem violência e perseguição no campo, né? A violência dos jagunços e a atuação do exército na repressão dos movimentos sociais do meio rural, a modernização excludente, a política agrária, né, da ditadura privilegiou principalmente o agronegócio, em detrimento da agricultura familiar. A gente sabe para que a ditadura militar veio, né? Veio para enriquecer cada vez mais os ricos, tá? Então, a gente tem a expulsão de camponeses de suas terras, né, para que aquelas terras fossem agregadas, né, pelos grandes latifundiários. Os conflitos de terra são isso aí são temas bem recorrentes nos textos daquela época, tá? Esses conflitos que já existiam, obviamente, antes de 64, a gente viu isso já no pessoal da de 1930, mas eles são intensificados durante o regime. Então, há essa tensão entre os grandes proprietários, os trabalhadores rurais e os trabalhadores rurais sem terra, tá? E a repressão do Estado, obviamente, privilegiando os grandes proprietários. E aí o êxodo rural e a marginalização, com a situação ruim, muito difícil no campo. Aí começa uma migração dessas massas para a cidade, que aí resulta tanto na violência no campo quanto na cidade, tá? Porque muitos personagens que saem, né, muitos personagens rurais, né, que saem do campo, acabam ficando marginalizados nas periferias urbanas, e aí esse é um dos desdobramentos dessa questão agrária, só que no espaço urbano. Além do José J. Veiga, a gente tem alguns autores, né, que exploraram bem essa temática durante a ditadura. Um bem conhecido, né, a gente conhece a obra dele, que fala um pouco disso nessa obra, mas também é uma outra temática, que é o Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, ele fala muito sobre essa questão, inclusive ele é um cara genial, né? Infelizmente, mas ele é um cara genial. Vale a pena ver as várias entrevistas que ele faz, as declarações. No YouTube também tem muito. Fala sobre essa questão do universo rural nordestino. Aí ele une, né, misturas da literatura marginal, aquilo que eu falei, são obras que não puderam passar pelas editoras, então eram distribuídas assim, mão a mão, né? As pessoas imprimiam não, né? Era no mimeógrafo, né? E aí distribuíam, tá? A gente tem aí o Francisco Alvim, o Roberto Piva, que também abordaram essas questões sociais, a violência do período, inclusive aquelas que aconteciam no campo, com uma linguagem bem direta e transgressiva. E temos também relatos dos testemunhos, do testemunho camponês. Aqui a gente não trata formalmente como literatura, mas são testemunhos de líderes camponeses e trabalhadores rurais que foram perseguidos, que são muito úteis para a gente construir todo esse painel de perseguição dessa época de repressão. Agora nessa mesma época, vamos à abordagem da questão da moradia, questão urbana. Então, nesse período, a moradia, especialmente a questão das favelas, eu vou terminar falando das favelas, tá? Os autores mencionam um pouco a favela. E tem o déficit habitacional, é muita gente vindo do campo, fora todas aquelas outras questões que o professor Nelson e o professor Vanesco vão
vão abordar aí, né? Então, isso acaba tornando um problema central na cidade, né, na moradia urbana, e acabou se tornando um tema para obras. A gente sabe que a literatura ela reflete a realidade, né? Então, o que está acontecendo é aquilo que vai ser retratado nas obras literárias. E aí, a literatura, óbvio, sob censura, né, acabava denunciando as desigualdades e a marginalização social. Nesse período, a gente tem uma política de desenvolvimento econômico, né? A gente sabe como foi esse desenvolvimento econômico e que acabou promovendo uma modernização que foi excludente. E aí a gente tem algumas citações aí de algumas políticas, né? Que acabaram, algumas questões, né? Que acabaram, alguns fatores que acabaram afetando essa questão da moradia. Tem a política de habitação, né? E aí o regime ele acabou incentivando essa criação de habitações populares, que é a Coab, tá? Mas essa era uma política que acabava, um projeto que acabava resultando numa segregação socioespacial muito grande, colocando essas populações mais para longe dos centros urbanos. Superexploração da força de trabalho, a construção das moradias pelos trabalhadores, que eram muitas vezes feitas nos finais de semana, você interpretado pelos autores, né, pelos artistas, como uma exploração muito grande da mão de obra. E era, né, foi interpretado pelos artistas porque realmente era, né? E a remoção de favelas. A ditadura intensificou o processo de remoção de favelas, que era visto como um problema a ser eliminado da paisagem urbana. Interessante que há pouco tempo a gente ainda tem um pouquinho dessa regra, né? Não de remoção hoje em dia, mas quem passa muito pela linha vermelha ali, quando tivemos aqueles eventos que as autoridades do mundo vieram, Copa, né? Quem passa pela linha vermelha viu que eles botaram uns painéis com coisas coloridas, tapando favela, e ali é o caminho do pessoal do aeroporto, né? Disseram que era para diminuir o som lá nas casas, né? Mas a gente sabe que é para esconder um pouco aquele visual ali que, segundo eles, não é nada agradável para quem vem de fora e visita o Rio de Janeiro. Bom, a literatura, como sempre, ela tem esse papel de ser resistência, de ser voz de resistência. Tá? Então, nesse período, ela vai refletir justamente esses problemas sociais, utilizando essa questão da moradia e do espaço urbano como elemento central dessa crítica e denúncia. Tá? Muitos escritores encontraram na literatura uma forma de contornar a censura e retratar a realidade do cotidiano urbano. A gente não tem muito nessa época, não. Tá? Assim, aí vocês vão me perguntar assim, pô, mas e o Carlos Drummond, né, e a Clarice Lispector, eles continuaram escrevendo nessa época de ditadura, sim, e acabaram tendo que optar por meio que se neutralizar, né? Escreveram lá o que tinham que escrever, e são coisas incríveis, óbvio, né? Mas que não eram diretamente, não eram oposição, não era aquela meio que a gente chama de literatura chapa branca, né? Aquela coisinha sem citar muito problemas que poderiam trazer problemas para eles, né? E aí, em todo esse contexto, o espaço urbano ele entra também como protagonista. Tá? Então, o que é o espaço urbano? As cidades, as casas, os muros, as ruas, acabam ganhando muito destaque na literatura como palco de resistência. Tá? As cidades elas passam a ser retratadas na sua complexidade, mostrando justamente essa questão da modernização forçada e da
pobreza crescente. A gente sabe que a ditadura trouxe essa falsa impressão de uma modernização, né? Tivemos a construção da Ponte Rio-Niterói, tivemos várias obras, mas que, na verdade, as questões sociais mais importantes elas não eram resolvidas, né? Então, a gente tem uma produção cultural que surge na favela, também eram temas abordados, somente diante de uma política de remoção que buscava apagar esses espaços da paisagem urbana idealizada. Principais obras e autores dessa época. Temos o Inácio Loyola de Brandão, desculpa. Ele tem um romance Zero, que foi de 1976, né? E aí, nesse romance, ele retrata justamente a violência, né? As condições precárias e a violência da vida das grandes cidades, né? E tem uma linguagem quase jornalística, bem direta, bem acessível, né? Temos aquilo que eu falei, né? A gente tem aqueles autores que conseguiram publicar seus livros, mas temos várias manifestações literárias, são de autores que não tinham acesso a essa grande rede de editoras. Então, temos esses autores de literatura de testemunho. Tá? Relatos e ficções que acabavam esbarrando, né, nessas desigualdades sociais e na moradia. Tá? Então, temos muitos relatos de ex-guerrilheiros urbanos, de pessoas que não podiam aparecer, né, pessoas que estavam ali na clandestinidade, acabavam por revelar essa realidade da vida urbana sob esse regime. E aí aqui a gente tem uma pessoa que é muito interessante, que é a Carolina Maria de Jesus, que hoje em dia está se falando muito nela, mas que ela não é nem dessa época. O quarto de despejo foi, se não me engano, foi da década de 40. Uma favela que tinha ali em São Paulo, que acabou sendo removida porque para a construção da Marginal Tietê, né? E aí mostra, desde aquela época, como era, né, a vida na favela. Ela é uma autora muito interessante, ela escrevia, ela vivia lá e escrevia sobre os problemas desse mundo, tá? Agora, a literatura contemporânea. Estou correndo um pouquinho porque o tempo já está passando, né? Passa rápido quando a gente se diverte. Agora, a literatura contemporânea. A literatura contemporânea é aquilo que eu falei no início. Ela é ampla demais. Se a gente for pegar essas questões e os autores, acaba ficando um recorte enorme, né? Se a gente for pegar, considerando contemporânea de 85 para cá, que foi a redemocratização para cá, acaba ficando uma coisa absurdamente grande. Mas os conflitos continuam os mesmos, tá? Ainda que estivéssemos vivendo numa redemocratização, os conflitos continuam os mesmos, tanto no campo quanto na cidade, tá? Só que aí aqui já fica um pouco diferente, que aqui a gente tem uma diversidade de vozes, a gente tem estilos, perspectivas, a gente já tem uma pluralidade maior, porque não tem a questão da censura, né? E aí, aqui, esse regionalismo, ele não fica apenas num tema, né, na questão do regionalismo. A gente tem várias discussões sobre concentração de terra, os conflitos no campo. Aqui entra também uma discussão mais recente, que é a questão ambiental e as lutas sociais, tá? Então, os temas e as abordagens, tá? Lutas pela terra e lutas sociais. Isso é o que eu falei, isso vem desde sempre, né? Então, aqui a gente continua
abordando a questão da violência no campo, dos movimentos sociais, da luta pela reforma agrária, que a gente já entra com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, e aí a gente tem novas abordagens e perspectivas. Tá? Temos a visão das comunidades camponesas e dos ativistas, e as estratégias de resistência. Então, aqui a gente tem uma abordagem maior, temos, volto a falar, novas vozes, novas abordagens. Tá? Então, por exemplo, um exemplo são os conflitos que tivemos lá em Eldorado de Carajás. Nós temos tudo isso. Se a gente quiser buscar literatura a respeito desses temas, a gente tem várias vozes, vários autores falando sobre essas questões. Temos a narrativa sobre o campesinato, tá? E aí volto a falar que a gente está vivendo numa época que tem uma diversidade muito grande de vozes, então esse campesinato ele é apresentado de uma maneira multifacetada, mostrando principalmente capacidade de mobilização. A gente aqui da cidade, quem não estuda isso, não sabe absolutamente nada sobre isso, né? Mas são grupos organizados, eles têm a própria forma de educar as pessoas, de retratar, né, suas lutas, tá? E acaba que essas obras vão retratar esses novos sujeitos sociais que vão tentando construir o seu futuro, construindo o seu futuro, né? E lutando pelo direito de viver na Terra. Então, como eu falei, um tema novo que surge nessa época é a questão ambiental e ecologia. Tá? Então, a gente tem aí todas essas questões que vêm atreladas à questão ambiental, que é a questão agrária, e aborda a devastação dos recursos naturais pelo agronegócio, a mineração, o desmatamento. E aí a literatura vem explorando todas as consequências disso para as pessoas que vivem realmente da terra. As vozes marginalizadas são aquelas que não são, digamos, as oficiais, né? E aí a gente começa a ter uma profusão grande de autores indígenas, quilombolas, tá? Dos trabalhadores rurais sem terras. Então, por que a gente fala que são diversas vozes? Porque agora não tem mais só o discurso oficial, a gente tem o discurso, tem essas vozes marginalizadas falando daquilo que eles vivem, né? das experiências que eles passam. Tá? E fala, obviamente, da crise e transformação no campo. Tá? E aí a literatura vai refletir essas transformações socioeconômicas e espaciais no campo brasileiro, o avanço do capitalismo, da concentração de renda e o impacto dessas novas tecnologias. Carlos, 5 minutos para concluir seu tempo, tá? Ainda tem. Tá bom, vamos lá. E aí alguns autores. Então eu vou parar por aqui, porque a parte da favela, já falei um pouco da Carolina Maria Jesus, então vamos lá. Obras interessantes, né? Vocês já devem ter até ouvido, né? O Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é a questão da terra e da propriedade, que é a base da habitação, é central dessa narrativa. As vozes indígenas, temos aí Ailton Krenak, Eliane Potiguara, temos o Daniel Munducuru, que traz essa literatura contemporânea ligada à questão indígena, o indígena contando, né, mostrando a maneira como ele vê e encara o mundo. Temos a ficção social, que é o Ednei Silvestre, Paulo Lins, e escritores de narrativa urbana com raízes rurais. Tá? Aí aqui eu ia falar, não sei se vai dar, né? Bom, deixa eu terminar essa parte. Conclua bem, se precisar avançar mais 2, 3 minutos, sem problema. Tá. Então, lá. Então, qual o papel da literatura nessa literatura contemporânea? Tá? A sensibilização do leitor. Então, isso é muito importante, porque como são vozes que não são aquelas vozes oficiais, o leitor da cidade, por exemplo, que lê essas questões do campo, lê a questão indígena, lê a questão dos quilombolas, acaba se espera que eles se sensibilizem, né, e conheçam
mas sobre aquilo que não é só o seu umbigo, não é só o seu espelho, né? E aí, isso é uma consequência dessa descentralização da narrativa. A gente tem outras vozes de grupos marginalizados e denúncia social, que é mais ou menos o papel que a literatura faz desde sempre. Isso, inclusive, é uma das funções da literatura, é a denúncia social. E a questão da habitação, a gente tem, também continua, né, vem crescendo aquela questão toda, tá? Mas aí aqui, nessa época, agora na contemporaneidade, o tempo vai além da simples representação física do espaço. Tá? E aí vai mais fundo nisso, mostrando os impactos psicológicos, sociais e econômicos da falta de moradia na vida dos indivíduos. Tá? Tem a questão da especulação, crise da cidade, especulação imobiliária. Isso mostra muito da ocupação, né, um romance de Julian Fuchs, que mostra esse processo, essa luta pelo direito à moradia em São Paulo. As questões, né, que nós tivemos aqui, a falta de moradia acaba levando a questões realmente do corpo, né? A gente teve aí a questão da Covid-19, que iniciou essa questão. Então, você morando em lugares insalubres, você não tendo habitação, você está mais propenso a sofrer com essas questões de doença, né, de pandemia. Memória e identidade, né? Explora o lar como um tema que guarda memória, histórias e afetos. Um exemplo bom é o Verão Tardio, do Luiz Rufato. E pertencimento e resistência. As formas de resistência e busca por pertencimento dos espaços em que as pessoas vivem. E, atrelado a tudo isso, obviamente, a questão da moradia traz a violência, a vulnerabilidade das pessoas. Tá? E a obra do Torturado, embora passe no sertão, mas mostra bem essa questão da violência. A gente tem um exemplo bom aqui, que virou um grande filme, né? A Cidade de Deus, né? que virou um filme, né? E um livro que conta justamente essa questão da remoção, essa questão da falta de espaço, de como ficou, como aquela comunidade ali acabou se organizando. E aí os exemplos: a ocupação, já falei, né? O Verão Tardio. Bom, isso já foi falado. E aí tem a questão das favelas, que eu já falei um pouco, não tem muito o que falar. Vou falar rapidinho só, que a produção, a gente tem, aí eu falei, né, da Cidade de Deus, falei da Carolina Maria de Jesus, mas que essa produção literária não se restringe só aos livros publicados por grandes editoras. Então, a gente tem coletâneas, saraus, zines, eventos literários das próprias comunidades, que acabam mostrando justamente a cara da favela para as pessoas, né, que não estão acostumadas, que não conhecem a vida, e isso acaba sendo algo muito importante nessa mudança aí de possibilidade de visão em relação à moradia. Vou parar aqui, senão eu vou correr muito, e aí a gente... Faltava pouco, mas é bom olhar aí vocês um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Voltei. Deixa eu parar de apresentar. No nosso grupo. Eu vou botar lá no nosso grupo essa apresentação mais tarde, eu vou botar lá para a Jamile. Tá? Eu falo aquilo que eu falei no início. Vanderleia voltou. Vanderleia também está aí. Boa noite, Vanderleia. Foi o que eu falei, eu botei muito texto, porque é um conteúdo